pela primeira vez. Fala, galera do Wrestling pra Todos. Como vocês estão? De boa? Galera, vamos começar nosso primeiro vídeo aqui. A gente vai introduzir falando sobre a WWE. A WWE que chegou na Netflix aqui no Brasil já com toda a sua programação. Finalmente, para os fãs de wrestling brasileiros, a gente vai ter um jeito de assistir WWE de um jeito mais tranquilo, sem precisar de meios ilegais. A gente vai poder assistir. Oficialmente, o primeiro evento da WWE é o Raw, né, o primeiro programa semanal, já agora, dia 6 de janeiro, na segunda-feira, vai começar a passar ao vivaço para a gente assistir. Se você tem uma conta na Netflix, você vai poder assistir WWE sem nenhum problema. Com Tem certeza. pay-per-views antigos que você já pode assistir, tem os programas antigos e agora também todos os programas novos no Brasil a gente vai poder ter acesso só tendo a Netflix. E não que a gente usasse meios ilegais, tá? A gente não recomenda isso pra ninguém e não que a gente fizesse. Tá? Não, a gente assistia a WWE na SBT Na e SBT. depois que parou de passar na SBT a gente nunca mais assistiu. Nunca mais vimos. Não tinha canais que passavam streaming legal, essas coisas. Não tinha. Não, na internet, só pesquisando e tal. Não. Mas nesse primeiro vídeo a gente queria conversar um pouco sobre alguns termos de WWE, de luta livre em geral, né? A gente vai falar mais sobre WWE, que querendo ou não é a maior empresa no momento, né? E aí chegou na Netflix, então é o que a maior parte da galera vai assistir. Então a gente queria dar um pouquinho de um dicionário, né, para vocês entenderem alguns termos, algumas expressões. E a primeira coisa que a gente queria falar, né, que é o que a gente mais ouve, né? Ai, luta livre é fake, é falso, você não sabia disso? Então, vamos entender o conceito. Não é que luta livre é falso, luta livre é roteirizado. É que nem você assistir um filme ou uma série. Você assiste série sabendo que não é real o que você está assistindo. Você assiste um filme, um Velozes e Furiosos, onde os caras voam com os carros por aí, você sabe que não é verdadeiro aquilo, você sabe que é uma ficção. Luta Livre nada mais, nada menos é do que uma série que vem passando desde sei lá quantos anos atrás, mais de 50, 60 anos se bobear. É um tipo de arte, é um tipo de esporte, é uma arte, é um esporte e é um entretenimento. Então a gente precisa entender que não é sério. Eles estão ali para te causar sentimentos reais, só que não é verdadeiro, ok? Mas, porém, entretanto, todavia, é verdadeiro o que acontece no ringue. Os lutadores, as lutadoras podem se machucar. E acontece direto de ter lesões na WWE. Em luta livre em geral. Tem lesão toda hora. Gente que quebra pescoço e não pode mais voltar para o ringue. Gente que quebra o braço, gente que desloca o joelho, gente... E acontece direto. E casos piores, inclusive, que a gente Já, pode até fazer vídeo, inclusive. já ocorreram casos até de pessoas que morreram dentro de rings. Então, não é fake, é roteirizado. Então, como funciona, né? Que nem eu falei, são episódios de série, vamos dizer assim, que a gente está assistindo com alguns objetivos. O objetivo principal para 99% dos atletas ali são conseguir títulos, cinturões. Existem vários tipos de cinturões que mais para frente iremos falar sobre todos eles, iremos mostrar em vídeos diferentes quais são os cinturões, como funciona as classes dentro da WWE, que é especial que nós iremos abordar aqui. Sim. E acho que é isso. É, porque eles são divididos em categorias diferentes, os cinturões, né? Então tem, vamos colocar o cinturão que os principais nomes vão lutar por ele. E tem aquele cinturão que também é importante, mas ele é um pouco mais secundário, né? Então isso vai ser um vídeo que a gente vai fazer mais pra frente para poder explicar certinho como funciona as divisões também. Acho que pode ser um assunto bem interessante pra gente tratar, só que num vídeo separado a respeito disso, tá? E aí, entrando também nessa parte de luta, e aí o pessoal fala, não, a gente vai assistir WWE, vai ser 3 horas de luta direto, né? Só que não é assim que funciona. Porque, como o Sam disse, é uma série, né? Então, assim, toda a série, ela te prende por histórias, né? Então, querendo ou não, a luta, ela passa uma história, às vezes? Sim, ela passa uma história. Mas também tem a parte falada,
né? E aí, dentro da WWE, a gente chama isso de promo, né? Ou, enfim, não sei se tem alguma coisa em português para falar sobre promo. Tem? Acho que não, né? Imagino que não. E é exatamente o que ele falou. São histórias que são contadas e muitas vezes a maior parte delas se iniciam e vão sendo contadas por promos, por histórias, por conversas no microfone, por brigas, em geral, grito um com o outro, né? Então, as promos são literalmente conversas ou brigas, discussões entre os wrestlers, os lutadores. Então, eu vou falar isso de verdade, é a parte mais importante da empresa, é muito mais Sim. importante do que as lutas, que obviamente é a parte artística, são as promos, porque senão você só vai ter luta sem história. Você não vai entender o que está acontecendo, não vai ter um motivo, uma motivação para eu buscar esse título, uma motivação para eu ter socado aquele wrestler. Por que eu bati nele? Por que eu dei um golpe nele? Por quê? Porque teve alguma história por trás. Ele atacou o meu irmão. Ele me tirou da cena do título porque ele quebrou a minha perna. Entendeu? Então tem tudo uma história, tem tudo uma motivação por trás das coisas. Nada é por acaso. Na WWE, principalmente, vocês vão ver que tudo é muito bem contado, todo detalhezinho importa. Sim. Cada coisinha que você vê no final se encaixa, entendeu? Exato, exatamente. E aí, dentro ainda um pouco da categoria das promos, pra gente não se estender tanto nesse assunto também, mas acho que já entra a parte de segmentos, né? Que são promos ainda, só que geralmente com acontecimentos um pouco mais marcantes, eu acho que eu explicaria dessa forma, né? Porque a promo geralmente a gente categoriza com uma coisa mais falada, né? E aí o segmento é realmente, por exemplo, a pessoa, o que pode acontecer, a pessoa tá dando uma entrevista antes de entrar no ringue, e aí, por um acaso, ele tá ali dando entrevista e tudo mais, e chega alguém e bate nele, né? Isso é um segmento. É uma promo ainda, mas se torna um segmento pelo acontecimento que teve ali. Exato, é como se fosse um momento todo, entendeu? Isso, Perfeito. exatamente, exatamente. E aí, né, não tem como a gente não citar isso quando a gente fala de WWE, que são as theme songs. Ou as músicas de entrada que o pessoal fala no UFC também, por exemplo, que é muito importante, né? Porque, assim, você acaba roteirizando um lutador, uma pessoa, por algo característico dele, né? Querendo ou não. Então, por exemplo, eu vou me colocar de exemplo nisso, tá? As pessoas me veem na rua e elas falam que eu pareço o Kratos do God of War, né? Então, assim, por conta da barba, careca e tudo mais, enfim, então são características. Na WWE, a gente tem as músicas, né? Porque cada lutador tem a sua música própria para poder fazer a entrada no ringue, né? Então, quem melhor para explicar do que o nosso queridíssimo John Cena, que virou um meme com a música dele, do querido His name is John Cena! Exatamente. Então essa é a theme song do John Cena, né? E tem várias outras theme songs muito legais também, né? Acredito que a gente possa até falar de um vídeo separado só de theme songs, acho que pode ser muito legal, tá? Da gente trazer as melhores, enfim, as mais épicas, vamos colocar assim, né? E acho que de theme songs acho que deu pra explicar legal. Acho que não tenho mais nada a acrescentar. Acho que só para acrescentar seria interessante lembrar que, como o Vi falou, é uma marca do personagem do lutador. É o que vai diferenciar quando ele vai entrar no ringue. Tocou a theme song do John Cena, mano, todo mundo levanta e grita, todo mundo surta. Por quê? Porque é o John Cena. Se toca a minha abertura, ninguém vai falar nada, vai todo mundo ficar em silêncio, porque ninguém me conhece, entendeu? Então, é importante porque é a marca do lutador, do personagem, e várias vezes a gente vai ver que os lutadores podem trocar de música. Sim. Às vezes os fãs estranham, porque às vezes a música do John Cena era muito boa e ele trocou por uma música horrível. E você fica tipo, por que você não... Acontece muito dos trocarem a música e a gente ficar indignado, fica, mano, você não tá fazendo isso, não é possível. Infelizmente acontece. E aí, outra coisa que é importante também trazer nessa questão da WWE, pra gente poder inteirar vocês
o máximo possível para esse começo de era na Netflix, sobre tag teams, stables, factions, ou trazendo para o nosso querido português, grupos, duplas, enfim, o que for, né? Sans, quer falar um pouco mais a respeito? Claro, uma tag team, geralmente, existem lutas que eles chamam de lutas de tag team de 3, de 4, de 5 pessoas, mas geralmente a caracterização de tag team somos eu e o Vi, somos duas pessoas. É um tag, uma dupla de 2, entendeu? Mas pode ser uma dupla de 3, uma dupla de 4, quem sabe, entendeu? Mas também existem as stables ou as factions, que dá no mesmo, que nem o Vi estava falando, que são geralmente grupos de mais de 2 pessoas que formaram uma facção, né, que seria o nome. Então, 3, 4, 5 pessoas no mesmo grupo, homens e mulheres juntos, 6. Então, não é necessariamente só mulheres ou só homens, pode ser homens e mulheres no mesmo grupo também. Podem ser lutadores e o que nós chamamos de managers, que são as pessoas que são tipo porta-vozes dos lutadores também. Então, uma stable vai muito além de só uma dupla, só um trio, vão muitos personagens, e também vai muito além de só homens ou mulheres no grupo, pode misturar tudo. Um bom exemplo que a gente tem, para vocês que vão começar a assistir vão ver, é o Judgment Day. Perfeito. O Judgment Day é um grupo com 5 personagens no momento, o Finn Balor, o Dominic Mysterio, o Carlito, e 2 mulheres, a Liv Morgan e a Sônia, não. Ah, Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez, isso. E o J.D. McDonald. 6 personagens. Então, 2 mulheres, 4 homens. E eles têm vários tipos de interações diferentes. Antigamente, né, antes do Raw, ele voltou a ter 2 horas, mas vai voltar até 3. Eles tinham 5, 6 segmentos por noite. Tipo, sim, vários tipos de interações diferentes, entendeu? E isso é tudo para poder elevar os lutadores dentro dele. Para ter mais interações, mais lutas, mais histórias para envolver eles. E acho que sobre stables... Acho que não tem muito mais o que acrescentar, não. Acho que seguindo, a gente pode falar um pouco sobre finishers. Isso aqui é bem tranquilo. Finisher literalmente vem de finalização. É o golpe que geralmente, na maior parte das vezes, é para terminar a luta, entendeu? É um golpe que você viu que é o especial, do seu favorito ali, do seu lutador que está assistindo, que é o golpe para terminar a luta. É um chute na cabeça, é um daqueles golpes loucos que você vê que ele joga o cara para cima, joga para baixo, um que chamamos de power bomb, tem o que nós chamamos de DDT, cutters, que são golpes que aplicam pressão na cabeça e a cara da pessoa vai pro chão. Tem vários tipos de finishers, de finalizações diferentes. Esse é o momento, é o momento que vai encerrar, geralmente, vai encerrar a luta. E é isso que é tão legal, tipo, você vê que a pessoa acertou um finisher, fala, nossa, a luta acabou. E às vezes o juiz vai lá, 1, 2, e aí o cara escapa, o cara consegue, ele consegue escapar do pin. Né? O pin seria essa ação de você de contato. Então, é o momento, é tipo o momento que você mais espera, você quer assistir, você quer ver o seu lutador favorito acertar o finisher dele e falar, mano, eu vim aqui pra isso, assistir esse momento pra ele ganhar. Então, é o auge da luta, é o momento mais importante da luta, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? E aí, principalmente essa parte do finisher, depois do lutador, seu lutador favorito, acertar ele. E aí tem a contagem, né? 1, 2, e aí o cara sai, você fica tipo, como assim? A gente surta com isso desde sempre assistindo. Nossa, a gente desde adolescente assistindo isso fala, mano, não é possível, como assim? Porque, por exemplo, não tem exemplo melhor do que videogame, né? Você tá ali batendo no cara o tempo todo, e aí você carrega o especial, você usa o especial e o cara sobrevive com 2 de vida. Fica, como assim? Como você tá vivo? É bem isso. Então o momento, vamos dizer assim, da luta. Entendeu? É importantíssimo, é a parte mais maneira, assim, vamos dizer. Sim, com certeza. Com certeza. Aí depois de finisher tem a kayfabe, né? Que é um termo que é mais pessoal realmente da internet, assim, na realidade todos os termos que a gente está utilizando aqui são mais vistos na internet do que realmente na própria WWE, né? São mais os fãs que utilizam os termos, né, para poder, acho que categorizar mesmo cada coisa, né? E aí a kayfabe seria o seguinte,
né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando eu era criança, eu assistia os filmes. E aí, por exemplo, o ator morreu, né? Ele levou 6 tiros. Vamos colocar aí, né? E aí, de repente, num outro filme que não tem nada a ver com o que eu assisti, o ator tá lá. E aí eu fico, como assim? Mas você não morreu no filme X? Então, a kayfabe seria, por exemplo, aconteceu algo no ringue com o John Cena. Vamos colocar o John Cena de exemplo, né? E aí o John Cena, no meio da luta lá, vamos colocar que machucaram o pescoço dele, né? E aí a parte de kayfabe seria, por exemplo, o John Cena vai aparecer no tapete vermelho depois de ter feito um filme, né? E aí no tapete vermelho ele vai com aquele colar de pescoço para ele poder colocar que ele ainda está machucado mesmo fora da WWE, né? Então ele dá o segmento da história mesmo estando fora do ringue, né? Isso seria, acho que basicamente a definição de kayfabe, né? Perfeito, é literalmente manter a história que está sendo contada dentro do ringue fora dele. Tentar manter isso é fake o mais longe possível, entendeu? Para você, para uma criança, para o seu filho, para o seu priminho, eles olharem e acreditarem que aquilo é real, né? Porque não tem nada mais legal de você assistir isso como criança e realmente amar um personagem, odiar um personagem com todas as suas forças, porque ele fez uma atrocidade. Sim. Que nós, como adultos, vamos olhar e falar, não, eu sei que é fake. E mesmo sendo adultos, às vezes a gente fica mexido com o que acontece. E mesmo sabendo que é roteirizado, você fala, cara, não é possível. Como assim? Então, assim, acho que isso é muito importante no wrestling no geral, na WWE, enfim. Eu acho que hoje não tem tanta gente que faz mais. Acho que antes a gente via mais isso. Mas acredito que a gente vai ver bastante agora, nessa época que o WWE tá voltando pra Netflix. Acho que a gente vai começar a ver isso com mais frequência, porque vai ser mais visado, né? Então acho que pode acontecer de novo. Hoje em dia é muito mais comum você ver lutadores que são vilões, né? Que são os malvadões, dando entrevista e serem mais tranquilos, né? Sim. É literalmente quebrar a kayfabe, porque fora dos rings as pessoas são outras, né? O vilão que você tanto odeia, na verdade, é um cara super tranquilo fora do ringue, fora da história, fora da kayfabe. Então, que nem eu vi falando, provavelmente em entrevistas, às vezes você vai ver e a pessoa tá tranquila. Por quê? Porque ela não é o personagem que ela é fora. Porém, existem personagens que gostam de manter a kayfabe fora, que vai dar uma entrevista e ele continua sendo o personagem que ele é, dentro da WWE ou dentro de outra companhia. Sim. Aí acredito que a gente possa trazer um pouco sobre PLE e pay-per-view, enfim, qualquer um dos dois é a mesma coisa, né? Que são os eventos especiais, vamos colocar assim, da WWE, né? Porque a gente tem os programas semanais, né? Então, segunda-feira é o Raw, terça-feira é NXT e sexta-feira o SmackDown, né? E aí, geralmente, a cada mês, cada 2 meses, às vezes, dependendo de como for, nos finais de semana tem um evento grande, vamos colocar assim, que daí é onde geralmente vai ter as lutas mais esperadas, vai ter as disputas de título, vai acontecer coisas absurdas. Então, assim... Você tem que imaginar assim, que é como se a história chegasse num ápice, e o ápice vai ser pago pra gente nesses eventos, que antigamente eram conhecidos como pay-per-view, que é pagar para ver, você tinha que pagar para assistir um pay-per-view, não passava em TV aberta, igual eram os programas antigamente. Hoje em dia chamam de PLE, que vem de Premium Live Event, que são os eventos premiums ao vivo, né? Que é a mesma coisa, também é um evento que você pagava para assistir, né? Mas para nós aqui no Brasil, novamente, todos os programas semanais e os pay-per-views ou PLEs, esses programas que antigamente eram pagos, estarão disponíveis na Netflix. Sim, a Netflix é paga, mas assim, antigamente um pay-per-view, lá em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, você pagava 70, 80 dólares para assistir um programa na TV, um pay-per-view no caso. É que nem na UFC, o UFC tem bastante dessas coisas de pay-per-view, também você paga para assistir a luta e todas essas coisas. Antigamente era assim, e agora a gente na Netflix vai ter acesso a tudo isso por
um preço bem mais acessível, principalmente pra gente aqui no Brasil, que não tinha acesso a nada disso, entendeu? Então, o pay-per-view e os PLEs, então, são esses fechamentos, geralmente, encerração do ciclo da história, né? Geralmente é onde se paga toda a história e termina, mas existem casos em que as histórias se estendem a mais de um ciclo de pay-per-view. Pode passar por 1, 2, até 3. No ano passado, a gente teve uma história incrível entre dois lutadores que na história, se odiavam muito, que eles lutaram 3 pay-per-views seguidos. Um ganhou o primeiro, um ganhou o segundo, e aí o CM Punk, no caso de quem a gente tá falando, ganhou o terceiro. E foi incrível, foram 3 pay-per-views incríveis, que ao longo dos programas semanais também foram sendo introduzidas várias histórias, várias interações novas entre eles, entendeu? Sim. E aí, assim, dentro dessas histórias, enfim, de todo esse contexto da WWE, como trazendo o que o Sam disse no início, a WWE é como uma série, né? Então a gente tem os mocinhos e a gente tem os vilões, né? Que particularmente eu acho mais legal os vilões. Mas e aí dentro da WWE a gente tem um termo para isso também, que são os lutadores heels, né? Que são os vilões. E aí é o pessoal que geralmente vai xingar todo mundo, vai achar ruim que a galera tá vaiando ele. Por exemplo, a gente tem um heel hoje muito exemplar, que é o Dominic Mysterio, né? Ele é filho de uma das lendas da WWE, inclusive, que vocês devem conhecer, que é o Rey Mysterio. Acho que a maioria da galera que assistiu na SBT conhece, né? Então é filho dele. Sim, pois é, o filho do Rey Mysterio já tá lutando. Olha só. E assim, ele é um heel hoje em dia que ele tenta falar e a galera não deixa ele falar. A galera começa a vaiar ele e é tão alto que ele não consegue falar no microfone, né? Então assim, os rios vai ter essa função de realmente irritar o pessoal, de deixar o pessoal bravo com tudo que eles fazem. Vai ser a galera que vai jogar sujo pra ganhar. Eles vão fazer de tudo pra ganhar. Então assim, e eles vão ficar esfregando na cara de todo mundo quando eles conseguirem ganhar. Esse é o papel do Rio. Eu acho que eu não deixei de falar nada, acredito que Tá certo. E em contrapartida, todo vilão precisa de um super-herói para combater ele, de o bonzinho para combater. E aí existe a expressão face, ou também conhecido como babyface. Tem as duas expressões que você pode ouvir na internet ou pessoas falando, que são a representação dos bonzinhos, né? Dos heróis, do John Cena da vida, que você nunca viu fazer algo errado, você sempre é o herói das crianças, que as crianças olham e o olho brilha e falam, meu Deus, o John Cena é meu herói, né? Hoje em dia, o herói da WWE, o bonzinho, o John Cena, que seria da WWE, hoje em dia é o Cody Rhodes, por exemplo. Talvez vocês já tenham visto foto dele em algum momento, já tenham visto o rosto dele por aí. Ele é a cara da empresa, ele é o cara que vai em todos os programas, ele abraça todas as crianças, ele assina todos os autógrafos, ele vai em todos os eventos de caridade, tira foto com criança, abraça, e ele tá sempre lá. Então, ele é o super-herói que sempre tá ali para combater os vilões, entendeu? Então, tem muito desse conceito do bonzinho e do vilão, do babyface e do heel. Existem meio termos também, existem alguns heels que são amados, que a gente gosta porque ele é tão bom no papel dele que você acaba simpatizando, você acaba gostando dele. O Dominic Mysterio mesmo, por exemplo, que o Vi falou, ele é um heel que o nosso prazer é vaiar ele, mas todo mundo gosta e todo mundo quer que ele prospere e ganhe títulos e seja o mais malvado possível para estressar quem não entende que é fake, entendeu? Exato. Tem alguns babyfaces, por exemplo, que fazem coisas que babyfaces não deveriam fazer, que os bonzinhos não deveriam fazer, né? A gente, por exemplo, tá falando do Cody Rhodes, eu e o Vi, a gente torce pro Cody Rhodes virar vilão, ó. A gente torce. E aí entra o último termo que a gente quer falar aqui antes de encerrar o vídeo, que seria turnar, virar, girar. Que seria o quê? Você virar de lado.
você era bonzinho e do nada você deu uma cadeirada no seu melhor amigo. E você virou o vilão da história. E você vira um personagem totalmente diferente e mostra que você nunca foi bonzinho, que você não aguenta mais fingir. Ou um cara que era vilão e com o tempo começou a virar tão amado que ele virou bonzinho. Exato. Então existem os turns, que é quando uma pessoa muda a sua gimmick, a sua persona, o seu personagem. Eles mudam totalmente. E isso é comum. Você vai estar vendo um dia um cara que era super vilão, do nada ele está tentando algo novo, porque a WWE falou, putz, não está dando certo. Vamos tentar te transformar em outra coisa. Vamos tentar te dar um personagem diferente para ver se os fãs gostam e interagem com você. E no final das contas é isso. Eles querem que os fãs interajam de todas as formas, ou seja, vaiando até você não conseguir falar, ou gritando o seu nome, torcendo por você, querendo dar a vida por você, até você um dia não ser mais tão amado, porque acontece, as pessoas amam você por muito tempo e do nada começa a ficar tipo, tá, vamos pro próximo, entendeu? Exato. É muito sazonal o amor por fãs na WWE, na luta livre em geral. Mas você vai ver, a gente no começo do ano amava o Cody Rhodes com todas as forças. Fala, mano, ele conseguiu o cinturão. Agora a gente não vê a hora dele perder para mudar a história um pouco, para ele poder sair de campeão para eu preciso ganhar meu título de volta, ou para ele começar a surtar que perdeu o título e virar vilão. Ele fala, meu Deus, ele pode ser o novo vilão. E é isso, é literalmente uma série que não para, tá mais de... O Raw, por exemplo, tava com mais de 17, 18 anos na network antiga, nessa USA, que é na TV aberta dos Estados Unidos, mais de 18 anos sem parar, né? Mas isso eu só tô falando na USA Network. A WWE passa, pelo menos eu acho, desde a época de 70. Isso, por aí. Se eu não me engano, desde a época de 70. Então são histórias que nunca param, eles nunca pararam de apresentar, nunca pararam, e não vão parar agora. Agora é o melhor momento para a gente gostar de assistir luta livre. Agora é o melhor momento para você poder dedicar o seu tempo e tentar conhecer. Então assim, gente, acredito que dos termos mais conhecidos, eu acho que a gente trouxe todos, né? Eu acredito que, como o Sam disse, eu reforço, esse é o momento para quem quiser voltar a assistir WWE. É agora. Ou começar. Não tem problema nenhum você começar a assistir com a gente agora. Não, porque principalmente a gente vai trazer atualizações. A gente vai trazer o que a gente achou dos shows. A gente vai trazer o que aconteceu nos shows. A gente vai trazer muita coisa. A gente vai resumir os shows semanais para vocês. Perdi o show, não quero assistir. Vem assistir o nosso resumo. A gente vai fazer streams assistindo o programa para a gente ter uma comunidade brasileira que assista os programas juntos e conversem sobre. Tem muitos amantes de luta livre aqui espalhados pelo Brasil. E tem futuros novos amantes da luta livre também. E a gente pode se juntar e assistir junto. Então, para quem ainda não está inscrito, né, o nosso primeiro vídeo, se inscreve no canal, segue as nossas redes sociais, a gente tem um link aqui embaixo, que tem todos os nossos links. Se você tem TikTok e quiser acompanhar, a gente vai ter TikTok, a gente vai ter Instagram, no caso já temos, a gente vai ter página até no Facebook, a gente tem página no Twitter, e a gente tem a nossa Twitch, que é onde a gente vai estar assistindo os programas ao vivo. A gente vai fazer stream tanto aqui no YouTube como na Twitch, né? A gente está organizando tudo aí, mas a gente vai estar junto e a gente vai postar muita coisa. Então, se você gostou da gente falando no que a gente imaginou que seria 6 minutos, né? Por, sei lá, 20, não sei quanto tempo a gente está aqui já, mas a gente deve estar uns 20 minutos falando. Não, acho que deu quase meia hora. A gente vai ter muito conteúdo, vai ser bem divertido. Tem muita coisa para fazer. Inclusive, além de todos esses conteúdos que a gente já citou, né? A gente vai fazer os resumos, vai ter as lives, a gente vai fazer um podcast também, onde a gente vai resumir todos os programas semanais também no podcast e falar bastante, porque, podcast é para isso, a gente falar, dar a nossa opinião e ouvir a opinião de vocês. Então, se você quiser já falar alguma coisa no nosso primeiro vídeo, quiser dar um feedback, comenta aí. Coloca aí. A gente imaginou que a gente ia cortar várias coisas do vídeo, né? E a gente fez um vídeo sem parar. Porque a gente é assim, a gente fala muito, a gente criou esse canal pensando nisso, porque a gente conversa da WWE quase todo dia, porque tem programa quase todos os dias, né? Tem conteúdo todo dia, quase. Então a gente sempre conversa e fala, por que a gente não tentar trazer isso pro Brasil e pra galera que gosta? E tem canais por aí já, tem páginas que já falam sobre wrestling, mas
por que a gente não tentar também? Já que nós somos tão apaixonados desde quase praticamente a criança sobre isso. Sim, Não. sim. Não tem Então, por que a gente não trazer essa paixão para todo mundo também. entendeu? Porque vai que você se identifica, você também é um apaixonado igual nós e quer conversar com a gente sobre, por que não? Entendeu? Então, acho que é isso que eu peço, se inscreve aí, dá uma força pra gente, comenta aí o que você achou, se você quiser dar um feedback, talvez a gente tenha falado muito, talvez a gente tenha falado pouco, talvez a gente tenha errado alguma coisa, você quer corrigir a gente, pô, fala aí, dá o seu feedback pra nós, ou interage com a gente aí, segue nós e vamos embora. É isso. Gente, muito obrigado por vocês que acompanharam até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Foi o nosso primeiro vídeo. A gente não tem ainda um encerramento, né? A gente não pensou nisso. Não. Então talvez no próximo tenha um encerramento legal. Nesse não. Então falou. O vídeo vai cortar aqui. Tchau. É Vai isso. pra próxima aí. Próximo vídeo é nóis. Tchau. Tchau. Valeu.